Boa tarde, meninos, tudo bem? Bom, vamos começar a falar hoje sobre rotação. Até então a gente estudou o quê? A translação. Mesmo que o corpo, sendo rígido, ele transladava e todos os pontos dele tinham um deslocamento no mesmo intervalo de tempo, na translação. Agora, se esse corpo estiver girando, cada pedacinho desse corpo vai ter um deslocamento linear diferente. Mas o que vai ser igual para cada um destes, né? É o que nós vamos ver. Vai ser o deslocamento angular. Bom, então vamos pensar nessa vareta aqui. O que seria um corpo rígido? Um corpo rígido é quando você gira, movimenta esse corpo, todas as partes estão ligadas e se movimentam igualmente. Tá certo? É um corpo rígido. Eixo fixo é quando ele gira em torno de um eixo fixo. No caso aqui, ó, ele está girando em torno de um eixo fixo. Um ventilador de teto, por exemplo, um ventilador, em geral, ele gira em torno de um eixo fixo. Um pneu de um carro em movimento, ele não gira em torno de um eixo fixo. O eixo está se deslocando, ou seja, nós temos ali a translação junto com a rotação que vai me dar o rolamento, que a gente vai ver futuramente, tá certo? Bom, então vamos imaginar aqui, nós temos aqui um corpo rígido. A gente ele vai girar em torno desse eixo Z, no sentido anti-horário, nesse desenho. Sempre nós vamos definir uma reta de referência. A partir dessa reta de referência é que nós vamos ver com qual o ângulo que ele girou. Tá certo? Ou seja, nosso corpo estava numa determinada posição inicial e girou até uma posição final. Ele teve um arco, né, um deslocamento angular, que a gente vai falar na próxima página, delta θ. Mas nessa posição que ele está aqui, qual é essa posição dele em relação à nossa reta de referência? Vai ser a nossa posição angular. Qual o ângulo que ele faz com essa reta de referência? Para cada pontinho dessa nossa haste aqui, cada pedacinho dela, quando ela gira, cada pedacinho vai estar na mesma posição angular. Mas, quando girou, o arco de cada pedacinho aqui vai ser diferente. Então, nós temos a relação que o arco é igual o ângulo vezes o raio. O raio é a distância do eixo de rotação até aquela parte que nós estamos analisando. Porque cada pedacinho vai ter um S diferente, então vai ter um raio diferente, se você for analisar cada pedaço dessa barra, ok? Por isso que é importante a gente definir as variáveis de rotação. Por quê? Porque não tem como nós pensarmos no deslocamento S de cada pedacinho desse, porque vai ser diferente para cada posição, para cada Mzinho, ΔM localizado nessa barra. Mas o ângulo vai ser o mesmo para todos. Então, a variável angular é a mais indicada para nós usarmos. Então, nós temos que a posição angular vai ser o arco dividido pelo raio. Essa posição angular é sempre dada em radianos. Uma revolução, 360 graus, 2 π radianos, e 1 radiano é 57,3 graus. Bom, como nós já falamos, né, o que seria o deslocamento angular?
Vamos supor que eu tenho essa barra aqui que ela vai girar em torno desse eixo de rotação que é o meu dedo, né? Esse eixo, ele está o quê? Entrando na página, está apontando para vocês o eixo de rotação, certo? Bom, se você pensar que a posição inicial dessa barra em relação à nossa linha de referência é θ1, essa barra em T1 estava em θ1. Aí, depois de um tempo, ela está girando, ela vai estar em θ2. Então, nós temos aqui um ângulo θ2 em T2. θ2 menos θ1, que é a posição inicial que ela encontrava, vai me dar o Δθ. θ2 menos θ1, que é o Δθ, que é o deslocamento angular. Lá na translação, nós vimos que a velocidade média era o ΔR, ou ΔX sobre ΔT. Vamos falar em uma dimensão só, ΔX sobre ΔT. Onde X era, ΔX era x2 menos x1, onde x2 e x1 era a posição inicial e final do objeto. E o tempo final e o tempo inicial das respectivas posições iniciais e finais. Bom, aqui, como isso aqui é posição 2, posição 1, θ1 em T1, θ2 é o ângulo em T2. Seguindo a mesma definição de velocidade, que velocidade é posição sobre o tempo, nós temos que velocidade média angular, que é dado por ômega, é igual à variação da posição angular, que é o Δθ, sobre o ΔT. Se nós pegarmos aqui esse ΔT tendendo a zero, né, bem pequenininho, nós vamos ter a velocidade angular instantânea, ou seja, limite de Δθ sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, que vai me dar a derivada da posição angular em relação ao tempo, que é igual à velocidade. Derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade. Derivada da posição angular em relação ao tempo é a velocidade angular. Tá certo? Aqui nesse desenho, nós temos aqui o Δθ, o θ2, que é a posição angular final, e o θ1, que é a posição angular inicial. θ2 menos θ1 me dá exatamente esse Δθ, que é o deslocamento angular. Bom, voltando lá para a translação novamente. O que era a aceleração média? Era ΔV sobre ΔT. Aqui nós temos a velocidade angular, né, que é o ômega. Então, a aceleração angular média vai ser a variação da velocidade angular dividido pelo ΔT. Então, velocidade angular 2 menos velocidade angular 1, final menos inicial, dividido pelo T2 menos T1. E a aceleração instantânea vai ser o limite quando ΔT tender a zero de Δω sobre ΔT, que é igual à derivada da velocidade em relação ao tempo. Né? A taxa de variação, a rapidez com que a velocidade angular está variando com o tempo, vai me dar a aceleração angular. A rapidez com que o ângulo está variando, a posição angular está variando com o tempo, vai me dar a velocidade angular. Aqui nós temos alguns exemplos que eu não vou falar agora, porque depois eu vou gravar uma videoaula só com resolução de exercícios, tá certo? Agora, para onde apontam esses vetores? Por exemplo, a velocidade angular, tá certo? Se nós pegarmos esse objeto aqui girando, ele está girando nesse sentido, anti-horário. Então, o vetor velocidade angular vai apontar no sentido do meu polegar. A gente sempre vai pegar os 4 dedos no sentido da rotação, para onde apontar o polegar vai ser
a direção e o sentido da sua velocidade. Ou seja, o vetor velocidade ele vai estar em cima do eixo de rotação. Tá certo? E a aceleração? Qual vai ser o sentido da aceleração angular? Bom, aí depende. Se estiver aumentando a velocidade, a taxa de variação da velocidade estiver aumentando, a aceleração vai estar na mesma direção e sentido que a velocidade. Se estiver diminuindo, girando, porém diminuindo a velocidade ali de rotação, você vai ter o sentido contrário do vetor aceleração angular, certo? Lá na translação, lembra que um objeto está aumentando a velocidade em um sentido, a aceleração vai estar no mesmo sentido. Se o objeto estiver diminuindo a velocidade nesse sentido, a aceleração vai estar contrária a esse deslocamento. Aqui, como os nossos vetores estão sobre o eixo de rotação, o vetor aceleração angular, se estiver diminuindo a velocidade angular, ele vai inverter o sentido. Bom, da mesma forma que nós deduzimos lá as equações lineares, V igual a V0 mais AT, x menos x0 igual a V0t mais meio de AT ao quadrado, e mais essas três aqui, ou seja, nós deduzimos todas essas equações. Para acelerações constantes, lembra que essas equações lineares aqui só valem se a aceleração for constante. Da mesma forma que nós deduzimos aqui, a gente pode deduzir as equações angulares, que têm a mesma forma das equações lineares, só que agora a gente vai usar a variável angular. Então, aqui eu tenho linear V igual a V0 mais AT. Aqui eu tenho V igual a velocidade angular, igual a velocidade angular inicial, mais aceleração angular vezes o tempo. Ou seja, ômega é igual a ômega zero mais alfa t. E chegarmos a todas essas outras equações aqui. Ou seja, as equações de movimento para aceleração angular constante são análogas às equações de movimento para aceleração linear constante. Agora, existe uma relação entre a variável linear e angular. Essa primeira aqui a gente já viu, que o arco, né, o S, é igual o ângulo vezes o raio. Se nós derivarmos essa equação, nós vamos chegar nessa de baixo aqui, olha. Considerando o raio constante, né? Nós temos ds dt, que é v, velocidade linear, igual a dθ dt, que é igual a velocidade angular, vezes o raio. Então, v é igual a ômega r. A velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Ah, mas como que a gente enxerga essa velocidade linear? Essa velocidade linear é a velocidade de cada pedacinho desse objeto que está girando. Ou seja, ele vai ter vamos pensar nessa ponta final aqui, dessa haste. À medida que está girando, está percorrendo um ângulo θ, vai ter uma velocidade de rotação ômega, tá? Esse pontinho final aqui, essa massinha ΔM que está aqui na pontinha, está a uma distância r do eixo de rotação. Essa pontinha aqui vai fazer um deslocamento S. Então, esse deslocamento S aqui está relacionado com o ângulo e com o raio. Logo, a velocidade desse pedacinho aqui vai ser V igual a ômega R. Se eu pegar um outro pedacinho de massa aqui no meio, ou qualquer ponto aqui, vamos pegar um pedacinho aqui. Na hora que estiver girando, a velocidade linear desse pedacinho aqui vai ser a velocidade angular vezes o raio. Só que agora o raio é essa distância aqui, do eixo de rotação até a massa, onde nós queremos saber essa velocidade linear.
tá certo? O período é o tempo de uma revolução completa, né? De uma volta completa, é igual a 2πr, que vai ser uma volta completa, dividido pela velocidade. Que, na hora que nós substituirmos aqui esse v por ômega-r, a gente pode reescrever o período como 2π sobre ômega. Bom, dessa primeira equação, nós chegamos à equação da velocidade. Agora, se nós derivarmos essa equação aqui, eu vou ter derivada da velocidade. dv dt é igual a quem? A aceleração. Aceleração tangencial. Depois eu vou falar sobre isso, tá? Igual a d ômega dt, que é igual a alfa, que é a aceleração angular, vezes o raio, que é constante. Então, derivando essa daqui, nós chegamos à aceleração tangencial igual a alfa vezes r, igual a aceleração angular vezes o raio, onde alfa é igual a d ômega dt. Lembra que nós estudamos movimento circular lá dentro da força centrípeta? Eu até comentei com vocês o seguinte, que ali nós tínhamos, à medida que o objeto está fazendo um movimento circular, nós temos ali uma aceleração centrípeta, uma aceleração radial. Então, ele tem uma aceleração radial. E, analisando novamente essa ponta final aqui, essa massinha que está na ponta final, ela tem uma velocidade linear aqui. A taxa de variação dessa velocidade vai ser a aceleração tangencial, tangente à curva que o objeto está fazendo. Lá, quando estudamos força centrípeta, essa velocidade ela era constante. Então, nós só tínhamos a aceleração centrípeta, a aceleração radial, que é igual a v ao quadrado sobre r. Aqui nós vamos ter as duas, a aceleração tangencial e a aceleração radial. A aceleração radial, ela é devida à variação da direção e do sentido do vetor velocidade. E a aceleração tangencial, ela é devida à variação do módulo do vetor velocidade. E a aceleração linear, o módulo dela vai ser igual à raiz quadrada da aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração radial ao quadrado. Ok? Aqui, olha, nesse desenho a gente pode ver aqui a aceleração tangencial e a aceleração radial. Quando a gente faz a soma vetorial de AT com a R, vai me dar um vetor aqui, que vai ser a nossa aceleração linear. Bom, por hoje é só, espero que tenha ajudado. Próximo vídeo, energia cinética de rotação, aí vamos falar do momento de inércia e da segunda lei de Newton para rotação. Um grande beijo, fiquem com Deus, tá?